Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora nós vamos ao vivo até Rio Branco, Acre, porque a repórter Araci Gama tem mais informações sobre o assunto que nós estamos debatendo aqui no Estúdio Glass do Amazon 7, Saúde Vocal. Bom dia, Araci! Olá, bom dia, Nádia. Bom dia a você que acompanha o Estilo de Vida. Eu falo ao vivo de Rio Branco para conversarmos sobre voz. E o curioso é que esta manhã eu amanheci um pouco rouca. Ontem à noite eu senti minha garganta doer um pouco e para completar tomei um banho. Aí quando eu acordei sentindo uma ronquidão. Primeira coisa que eu fiz foi pedir auxílio da mamãe, né? E a primeira coisa que ela falou, toma um mel, que isso eu aprendi com a minha mãe. Então são receitas aí da vovó que muita gente acaba usando na hora de curar algum problema com a voz. Mas temos que distinguir o que é mito e o que é verdade. E eu acabei de descobrir que o mel aí não funciona muito. Foi o que a fonoaudióloga Gabriela Lima me explicou. Gabriela, seja muito bem-vinda ao Estilo de Vida. Explica um pouco isso pra gente. Bom, obrigada a vocês, né, pelo convite. Na verdade, assim, o ideal, quando você está com algum problema vocal, é procurar um profissional especializado, né? Então, a gente tem aí o médico otorrinolaringologista e tem o fonoaudiólogo, que são os profissionais especializados para cuidar da sua voz. A nossa tendência é recorrer às receitas caseiras, né? Ou mesmo se automedicar, procurar na farmácia. E aí o que acontece? Alguns medicamentos, algumas propriedades, alguns alimentos, eles mascaram o problema, eles não vão tratar. Você apenas não vai estar sentindo que está com esse problema, mas ele vai estar lá, passou o efeito anestésico, ele volta e às vezes pior. Mas explica pra gente, não é só o mel, no caso, toda a propriedade doce, ela causa esse efeito? Então, aqueles alimentos que têm um excesso de açúcar ou leite derivados também, o que acontece? Eles deixam a saliva mais espessa, então eles aumentam aquele muco e aumentam consequentemente o pigarro. E com o pigarro a gente tende a forçar, a irritar a gente chama de pregas vocais, né? Popularmente conhecido como as cordas vocais. E isso faz com que a vibração das pregas vocais ela seja dificultada e dificultando também o bom funcionamento da voz. E assim, Gabriela, caso a pessoa não tenha condições de procurar um fonoaudiólogo e quer amenizar a situação em casa mesmo, qual o alimento que pode ajudar para o desempenho da voz? Claro que talvez ela não possa procurar, ver os exercícios vocais apropriados, mas o que ela deve fazer? Como que ela pode procurar resolver isso em casa? Então, o ideal é a hidratação. Eu sempre falo que a água ela é fundamental, né? A água ela é abençoada mesmo. A água ela hidrata as pregas vocais, né? Ela faz bem para uma série de coisas, né, do nosso corpo, inclusive para a voz também, porque a água ela deixa a saliva mais fina, facilitando essa vibração das pregas vocais. E a gente tem que evitar os extremos. Então, o gelado e o quente, né? Então, água em temperatura ambiente é o ideal. Com relação à alimentação, a gente tem a maçã. Então, a maçã ela é poderosa, ela tem propriedades adstringentes que deixam a saliva dar uma limpeza, dar uma fluidez nessa saliva. Então, deixa a saliva mais fina. As frutas cítricas também, né, a laranja. Então, ela dá uma limpada na questão das bactérias, né, ajuda a voz deixar essa voz, essa saliva mais adstringente, mais fina, que vai facilitar a vibração das pregas vocais e também aquela sensação de voz límpida. Essa recuperação da voz ela é relativa, de pessoa para pessoa. Ah, sim, com certeza. A gente tem as variações, né, a partir de cada organismo. Acho que é importante, assim, a gente, além de cuidar da alimentação, que uma outra coisa também, a questão dos alimentos pesados e gordurosos, também a gente tem que evitar, porque eles aumentam a acidez, aumentam a má digestão, pode dar refluxo, e aí podem vir substâncias que não são benéficas para banhar nossas delicadas pregas vocais. Então, além dessa questão de cuidados com a alimentação, a gente tem que prezar também pelos cuidados, evitar os abusos, o grito, né, o álcool, ele é prejudicial, o cigarro é prejudicial também à voz. Usar muito a voz, são os profissionais da voz. Você é uma profissional da voz, né? Você é uma jornalista, uma repórter, apresentador, professor. Ele tem que ter um cuidado redobrado, né? Tanto pela parte do que ele ingere, né, alimentação, quanto pelo uso da voz propriamente dita. Então, o excesso, o uso abusivo da voz, falar muito alto, falar em ambientes ruidosos, né? Tudo isso é uma série de fatores que vão
ajudar ou não nessa produção da voz. Gabriela, já que agora eu estou no trabalho, não tenho como procurar outros recursos, tomar uma água é uma boa pedida assim, para hidratação e tentar melhorar o meu problema. Com certeza. Eu sempre brinco assim, quando eu dou as oficinas, os cursos, que a água tem que ser a companheira inseparável, né? A garrafinha de água, adotar mesmo uma garrafinha de água, ainda mais aqui na nossa região, essa secura, então pede mais hidratação. Então, ter uma garrafinha de água sempre à mão é ótimo, é o segredo do sucesso. Gabriela, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Nádia, essas são as principais informações. Um bom dia para você. Voltamos aí nos estúdios. Araci, muito obrigada pela sua participação, reforçando que nós já falamos aqui no bate-papo, aqui na sede do Estúdio Glass da Amazonsat, Manaus. Então é isso, né, doutora? A gente falou sobre a importância da hidratação, sobre os remédios caseiros, que devem ser deixados de lado, que é a primeira atitude que a gente tem. Agora, como eu perguntei, existem pessoas, por exemplo, no caso da Araci, eu percebi que a voz dela é mais aguda do que a minha, por exemplo, é mais rouca, inclusive. Então, existem pessoas que apresentam essa rouquidão natural. Sim. Tem pessoas que não chega a ser uma rouquidão, é o tom da pessoa. Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Como você falou, ela tem um tom mais agudo, você tem um tom mais grave. Não chega a ser uma rouquidão, mas é uma voz mais grave, sim. Bom, Cíntia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida e até a próxima. Eu que agradeço, Nádia, pelo convite, como sempre comigo. Muito obrigada. E agora a gente vai conseguir lidar com essas situações de uma forma mais orientada, se preocupar mais com a nossa saúde da voz. Exatamente. Mas olha só, a gente continua falando sobre saúde no seu programa Estilo de Vida, porque em Manaus, a campanha nacional de vacinação contra a polio atinge a meta. A capital amazonense foi a única do país a ultrapassar a quantidade de doses estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Foram quase 170 mil doses aplicadas. Após a contagem de crianças vacinadas em todas as unidades de saúde que disponibilizaram a vacina, chegou ao cálculo de 101%. Este dado aponta que Manaus não só atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, como ultrapassou o índice. Precisa ser reconhecido pela sociedade e, sem dúvida alguma, as dificuldades são superadas a cada ano. E eu espero que continuemos assim, não só na polio, mas em outras situações, né, Angélica, que temos aí muito que avançar, muito por fazer. Além da vacinação contra a polio, houve também a atualização da carteira de vacinação das crianças menores de 5 anos, ofertando vacinas para doenças imunopreveníveis como hepatite B, coqueluche, tétano, difteria, diarreia por rotavírus, febre amarela, cachumba, sarampo, rubéola e meningite. E a gente continua falando sobre saúde, agora outra doença. Uma menina de Cacoal está internada em estado grave em Porto Velho, com suspeita de meningite. As autoridades estão em alerta. A criança tem apenas 10 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a menina apresentou alguns sintomas na semana passada e foi encaminhada para o Hospital Materno-Infantil com suspeita de meningite. Mas como o estado clínico se agravou, foi necessário encaminhá-la para o Centro de Referência em Porto Velho, onde permanece internada. E de acordo com a Secretaria, será realizado um trabalho de acompanhamento na escola onde a criança estudava. Essas são as informações de saúde que nós temos sobre alguns estados que integram a Amazônia Legal. E é assim que a gente encerra mais uma edição do seu programa Estilo de Vida. Obrigada pela sua participação. A gente volta amanhã às 9h20. Até lá.